Prezados irmãos, estimadas irmãs, que as bênçãos de Deus derramem luzes nos lares e no coração de todos os que nos ouvem. A religião de Jesus. Esse tema sugestivo foi retirado, na verdade, do título de uma mensagem do Livro Ideal Espírita, capítulo 46, de autoria do espírito Everton Quadros. Trata-se de Francisco Raimundo Everton Quadros, o primeiro presidente da Federação Espírita Brasileira, ainda no final do século XIX. Então, a pergunta que inicialmente se faz é qual era a religião de Jesus? Nós deduzimos inicialmente que Jesus não teve nem criou uma religião no sentido ortodoxo do termo. Em verdade, Jesus era judeu, era israelita, e naturalmente o seu povo, os seus pais, os seus irmãos de raça eram todos seguidores da lei de Moisés. E Jesus também frequentou as sinagogas do seu tempo, esteve presente muitas vezes no famoso Templo de Jerusalém, destruído depois, no ano 70, pelo general Tito, da parte do Império Romano. Mas Jesus não teve uma religião no sentido ortodoxo do termo, ou seja, ele nunca incentivou o surgimento de castas sacerdotais, por exemplo. Nunca estimulou a realização de cerimônias exteriores. Nunca estimulou a criação de liturgias e rituais. Não incentivou a criação ou a construção de altares ou templos suntuosos. Nunca partiu dele a formação de convenções e preconceitos religiosos. O espírito mais puro que aqui esteve, eminentemente religioso, mas não foi um religioso no sentido ortodoxo do termo. Leon Denis, no seu livro Cristianismo e Espiritismo, na conclusão, edição da FEB, ele nos diz assim: Jesus não é um instituidor de dogmas. Dogmas no sentido de teses indiscutíveis, impostas, apesar de irracionais muitas vezes. Então, Jesus não é um instituidor de dogmas, um criador de símbolos, é o iniciador do mundo no culto do sentimento, na religião do amor. Jesus teve uma religião, é a religião do amor que ele veio trazer à Terra. Todos nós sabemos, em estudando a doutrina espírita, que a revelação de Jesus é a segunda revelação, a revelação do amor. Revelação esta que só poderia ter sido trazida à Terra por um espírito da categoria de Jesus. Poderá-se até indagar por que Jesus veio pessoalmente à Terra e não mandou substitutos ou enviados, como em outras situações foi mandado aqui para a Terra, mas é porque, para a revelação do amor, só um espírito puro poderia fazer esse trabalho, porque não poderia haver falhas. E só os espíritos puros são capazes de um trabalho de tamanha grandeza, ou seja, de instituir na Terra, não com palavras, mas com atitudes, com atos, a chamada religião ou a revelação do amor para o homem terreno. Emmanuel, no seu livro Roteiro, nos diz assim: não se reveste o ensinamento de Jesus de quaisquer formas complicadas. Não há mistérios religiosos, não há enigmas, não há palavras cabalísticas. Tudo é muito simples no ensinamento de Jesus. O Senhor Jesus, prossegue Emmanuel dizendo, desce da altura a fim de libertar o templo do coração humano para a sublimidade do amor e da luz. Contrariamente a todos os mentores da humanidade que viviam
entre mistérios iniciáticos ou dominações políticas, Jesus veio e esteve entre o povo, esteve convivendo com a massa popular. A maior parte dos seus ensinamentos foram proferidos junto do povo, às margens do lago, na companhia do povo simples, em companhia dos seus discípulos, que eram pescadores humildes do lago do Tiberíades. O que fez Jesus? Explicou a verdade tanto aos rabinos quanto aos pescadores de vida singela. Aqui são palavras do espírito Everton Quadros, no livro Ideal Espírita, que eu citei de início, né? Ele vai dar todas essas falas, essas citações sobre o que Jesus fez e o que Jesus não fez. Então, no que ele fez, ele começou dizendo, explicou a verdade tanto aos rabinos quanto aos pecadores de vida singela. Ou seja, não houve acepção de pessoas. Jesus se dispôs a conviver com os doutores da lei, muitas vezes esteve conversando com eles, inclusive quando era criança ainda, aos 12 anos de idade, né? Quanto também não se furtou, principalmente, de estar junto dos pescadores de vida singela. Então, a sua palavra, os seus ensinamentos, não tinha acepção de pessoas, dirigiam-se a todas as classes sociais, a todos os religiosos, a todas as pessoas, a todas as culturas do seu tempo. Ele também pregou a divina mensagem no topo dos montes, não só clareando os cérebros sequiosos de luz, mas também alimentando estômagos famintos. Ou seja, todos aqueles embevecidos pela beleza, pela sublimidade dos seus ensinamentos, né, puderam clarear o seu entendimento religioso, ainda tão pequeno naquela época. Nós também, os deserdados da sorte, o povo humilde que esteve junto dele, muitas vezes faminto, recebeu os benefícios da multiplicação dos pães, conforme as narrativas do evangelista Mateus, tão do conhecimento da cristandade. Ele socorreu mulheres infelizes e crianças abandonadas. Quantas mulheres humildes do povo levaram seus filhos enfermos para que Jesus impusesse sobre eles as suas mãos sublimes. Quantos consolos que Jesus realizou que não estão registrados nos livros, nas relações dos evangelistas, né? Muita coisa que Jesus fez não foi escrito, não está ali. Às vezes os próprios evangelistas dizem, muita coisa mais fez Jesus que, se fosse escrito, não caberia em muitos livros. Ele não se custou de frequentar a sinagoga dos seus irmãos judeus e leu as palavras da Bíblia, do Antigo Testamento, nas suas sinagogas, para os comentários edificantes, certamente maravilhosos, que ele era capaz de fazer. Ele também curou cegos. Há várias narrativas no Novo Testamento que falam da cura de cegos, cegos de nascença, que, tocados pela sublimidade do magnetismo curador de Jesus e das suas mãos sublimes, voltaram a enxergar. Ele também restaurou doentes. Quantos doentes foram restaurados por Jesus? A sogra de Pedro, o homem hidrópico, o homem da mão mirrada, enfim, tantos. Lázaro, que ele retirou do sepulcro, a filha de Jairo, que ele também fez que estava no estado catalético, ele trouxe ela novamente à vida. Então foram numerosos os doentes que Jesus restaurou a cura, a sogra de Pedro, né? Ergueu paralíticos. Quantos paralíticos procuraram na Galiléia, distante da sua missão de amor? E quantos deles, né, Jesus teria dito, vai, meu filho, toma a sua cama, você está curado. Né? A tua fé te curou, o que era comum ele dizer. Recuperou obsediados
doutrinando espíritos perturbados e sofredores. Quantos chamados endemoniados, que era o nome que se dava naquela época, àquelas pessoas prisioneiras de processos obsessivos graves, complexos, foram beneficiados pela atuação sublimada de Nosso Senhor, não só no sentido de esclarecer o obsediado, mas também de socorrer os infelizes perseguidores, chamados demônios naqueles tempos. Aqui nos lembramos o caso dramático, vamos dizer assim, dos obsediados de Gadara, que viviam nos sepulcros ferozes, dos quais ninguém se aproximava, e Jesus restaurou-lhes o equilíbrio, né? Devolvendo eles a uma vida normal. Então foram inúmeros as pessoas, pessoas que tinham acessos por obsessão, que caíam em convulsões epiléticas promovidas por obsessores cruéis, foram socorridas por Jesus. Naquela época, chamados endemoniados ou presos de espíritos imundos, né? Jesus encorajou os tristes. O Sermão do Monte é um hino de bem-aventuranças, socorrendo os caídos, soerguendo os tristes que caminhavam e que ouviam a sua palavra naqueles dias ecoados de 2000 anos atrás. Banqueteou-se com pessoas apontadas ao escárnio social. O que devemos entender dessas palavras de Everton Quadros, no livro Ideal Espírita? Aqui nos lembramos dos chamados banquetes com os publicanos. Pessoas apontadas ao escárnio social eram os publicanos, considerados de má vida pelos judeus, que tinham verdadeira aversão pelos publicanos porque eram cobradores de impostos. E como até hoje ninguém gosta de pagar imposto, naquela época também o povo judeu não gostava de pagar impostos, abominavam realmente a prática, o pagamento de impostos ao Império Romano. E estes publicanos eram cobradores de impostos. Jesus, que não fazia acepção de pessoas, esteve em banquetes com eles, com essas pessoas, a ponto dos próprios fariseus, que reparavam para criticar a vida de Jesus, chegaram aos seus discípulos e dizer: por que o vosso mestre come com os pecadores, né? Se banqueteia com os pecadores? E Jesus, percebendo-lhe os pensamentos, disse: não são os sãos que precisam de médicos, mas sim os doentes. Então a palavra do Evangelho não foi negada a ninguém. Jesus mesmo disse: eu não vim para os sãos, mas sim para os doentes. O Evangelho é para os doentes da alma. Os virtuosos talvez não precisem tanto da palavra evangélica porque já estão curados. Mas os pecadores, que representam a imensa maioria da Terra, todos nós precisamos do seu ensinamento, do ensinamento do Evangelho. E o que Jesus não fez? É uma outra versão para que a gente possa entender a situação de que Jesus não foi adepto de uma religião ortodoxa. Então, o que ele não fez? Não levantou quaisquer santuários de pedra. Jesus não levantou, não estimulou os apóstolos a fazer isso. Não se tem nos evangelhos nenhuma fala do mestre incentivando e orientando que se faça santuários suntuosos, sobretudo, né, santuários de pedra. Evidentemente que não há nenhuma condenação a que haja casas ou templos onde possam os cristãos se reunirem para o estudo em comum do Evangelho de Jesus. Mas os santuários, sobretudo, os magníficos santuários, né, que foram construídos, inclusive após seu retorno à vida espiritual, não foram estimulados por ele.
Não fomentou discussões teológicas. Jesus nunca fomentou as discussões entre as religiões. Nunca disse a minha religião é melhor que a sua. Nunca disse isso. Então, ele não fomentou discussões teológicas tão comuns nos dias de hoje, né? Mesmo entre os adeptos do cristianismo. Não instituiu pagamento por serviço religioso. Tão grave, né, essa situação aqui. Jesus nunca ensinou, nunca instituiu, nunca orientou a que se fizesse qualquer tipo de pagamento por serviço religioso. No entanto, depois da sua retorno à vida espiritual, passado algum tempo, a instituição de pagamento por serviço religioso se tornou um verdadeiro escândalo na história, né? E continua, infelizmente, nos dias atuais a acontecer. O pagamento e a exploração do povo através da quitação de serviços religiosos que deveriam ser gratuitos sempre. Não criou amuletos ou talismãs. Amuletos ou talismãs são objetos a quem se atribuem poderes mágicos, né, pelas religiões da Terra, pelas religiões muitas vezes simplistas, mas muitas vezes adotadas até no próprio cristianismo. Amuletos são objetos que teriam o poder de afastar as coisas ruins da pessoa. E talismãs seriam objetos que teriam o poder o contrário, de atrair coisas boas para a vida da pessoa. Então, Jesus nunca estimulou isso, nunca falou sobre isso. Talismãs e amuletos, se foram criados depois, não partiu dele. Não consagrou também paramentos e nem traçou rituais. Não há nos evangelhos nenhuma instrução no sentido de que tais ou quais cerimônias sejam realizadas com tais e quais roupas, né, paramentos, ou qualquer tipo de ritualística. Não há isso nas instruções dos evangelistas. Isso é criação humana, é criação das religiões da terra, mas não foi orientação de nosso Senhor Jesus Cristo, cuja atuação foi sempre no sentido da revelação do amor. Tão bem compreendeu a missão do Cristo e tão bem sintetizou, vamos dizer, aquilo que é a essência do cristianismo, o apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 27, que ele diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, aqui fica um entendimento claro da missão de Jesus. A religião do amor, a religião pura e imaculada para com Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas, ou seja, praticar a caridade e o bem junto dos que sofrem, socorrendo-os nas suas dificuldades. E guardar-se da corrupção do mundo, ou seja, manter uma consciência tranquila por uma conduta reta, destituída de atos negativos, perniciosos ou viciosos. Então, esse é o entendimento de Tiago, que bem sintetiza o que foi o movimento cristão primitivo. A pureza do cristianismo não conseguiu manter-se intacta, tão logo regressaram ao plano invisível os auxiliares do Senhor, reencarnados no globo terrestre para a glorificação dos tempos apostólicos. Esta é uma fala de Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Então, infelizmente, a pureza do cristianismo não permaneceu após o retorno à vida espiritual de Jesus e de seus auxiliares diretos, né, que reencarnaram com a missão de auxiliá-lo nos tempos gloriosos do seu apostolado. A pureza do cristianismo não conseguiu manter-se intacta. É por isso que nós temos hoje, em nome do cristianismo,
tantas religiões que destoam completamente do que Jesus fez e daquilo que ele não fez, principalmente, né? Foram tantos os erros e divergências, meus irmãos, abusos e controvérsias nesse processo de desvirtuamento do cristianismo, que existem hoje diversas religiões, ditas cristãs, que se rivalizam entre si, disputando mais amplo poder junto às massas sofridas. Então, o desvirtuamento do cristianismo primitivo é evidente e enorme, e é uma verdadeira tragédia histórica, né? Esse desvirtuamento, esse desvio de rumo do cristianismo. Hoje existem numerosas religiões ditas cristãs que não se entendem entre si, que se rivalizam, né? E disputando muitas vezes o poder junto às massas de ter mais ou menos adeptos, mais ou menos poder religioso, poder, inclusive financeiro, né? Que muitos líderes arregimentam esses valores para estabelecer poder junto às massas. O que se faz preciso em vossa época é estabelecer a diferença entre religião, com R maiúsculo, e religiões, no sentido mais terreno, né? A religião, diz ele, Emmanuel, é o sentimento divino que prende o homem ao Criador. A religião é o sentimento divino que prende o homem ao Criador. Está presente no coração e na mente de todos os espíritos reencarnados na Terra, todos os espíritos criados. É como que a marca de Deus na sua criatura, na sua criação. É esse sentimento que todo homem tem. Ah, dirão, mas e os ateus que não acreditam em Deus? Ateu é apenas um disfarce do orgulho, porque não tem ninguém que não tenha esse sentimento para com Deus. Agora, as religiões, que são os movimentos humanos, são organizações dos homens, falíveis e imperfeitas como eles próprios. Importantes organizações, têm a sua importância histórica, né? Tem ainda nos dias atuais, apesar dos erros e desvios, tem a sua grande importância na sustentação do amparo espiritual, do amparo religioso para com o povo sofrido. Mas elas são organizações dos homens, falíveis e imperfeitas como eles próprios. Agora, a religião é o sentimento divino que prende o homem ao Criador. Foi essa religiosidade, ou foi esse tipo de religião que Jesus veio nos ensinar a cultivar e a vivenciar. Cada religião, nos diz Leon Denis, no seu livro Joana d'Arc, Médium, cada religião, olha que pensamento interessante e profundo esse aqui. Cada religião é um reflexo do pensamento eterno, envolto nas sombras e nas imperfeições do pensamento humano. Olha que interessante, né? Cada religião é um reflexo do pensamento eterno. Quer dizer, todas as religiões têm a sua origem, a sua essência na divindade. Elas nascem, a maioria delas, às vezes, de revelações mediúnicas, né? Revelações espirituais, mesmo as não cristãs. Então, é um reflexo do pensamento eterno, presente na criatura humana, mas como a criatura humana é ainda muito imperfeita, nós somos ainda muito atrasados espiritualmente, esse pensamento eterno se mostra em nós muitas vezes envolto, misturado, confundido nas nossas sombras e imperfeições do nosso pensamento tão humano e tão corruptível. É uma fala de Leon Denis, de alto alcance, de profunda meditação desse pensador tão admirado no movimento espírita. Emmanuel, no livro Emmanuel também, no mesmo sentido da fala
de Leon Denis diz assim, ó, falando das religiões, dignas de todo acatamento pelo sopro de inspiração superior que as faz surgir, são como gotas de orvalho celeste, misturada com os elementos da terra em que caíram. Olha que beleza de imagem, de pensamento do Espírito, que escreve tão bem como Emmanuel. Todas as religiões, mesmo as religiões terrenas, né, marcadas ainda pelas imperfeições dos homens, elas são dignas de acatamento pelo sopro de inspiração superior que elas têm na sua origem, né, na sua essência. Mas elas são como gotas de orvalho celeste, muitas vezes misturadas com os elementos da terra em que caíram. Infelizmente, apesar da sua origem divina, o entendimento, a forma de se expressar dentro da religiosidade terrena ainda imperfeita é como que uma gota de orvalho misturada com o barro da terra ainda nos dias atuais. E muitas delas, aqui Emmanuel faz uma afirmação dramática e triste. Muitas delas, porém, estão desviadas do bom caminho pelo interesse criminoso e pela ambição lamentável dos seus expositores. Infelizmente, esta é uma constatação que toda pessoa de bom senso que raciocina percebe, que muitas religiões estão desviadas do bom caminho por causa do interesse criminoso, pela ambição lamentável dos seus dirigentes. Pessoas que fazem da religião trampolim para o enriquecimento ilícito, por exemplo, que fazem da religião trampolim para pretensões políticas, que fazem da religião um degrau para se expressarem e influírem na sociedade em que vivem com mais poder. Então, esse é o problema das religiões da Terra, que estão misturadas ao barro do mundo, né? Mas, ao dizer tudo isso que acabamos de falar, falamos da religião de Jesus, falamos da questão da diferença entre religião e religiões, do problema dos desvios religiosos da Terra, que são inequívocas. Todo homem de bom senso sabe disso, né? Uma pergunta que nós espíritas devemos fazer, né? É a pergunta que não se quer calar, como a gente se diz, ou medita. Qual o papel do Espiritismo nesse contexto? Falamos da religião de Jesus, o que ele fez, o que ele não fez, da questão das religiões da Terra, dos desvios religiosos. Mas nós somos espíritas. Estamos aqui numa casa espírita, desenvolvendo um tema espírita. Então, a pergunta que nós fazemos a nós mesmos é essa: qual o papel da nossa doutrina nesse contexto histórico, dramático, de transição planetária que nós estamos vivendo? Aí recorremos a Emmanuel, porque ele é um dos maiores orientadores que nós temos na doutrina espírita. No seu livro Roteiro, ele diz assim: a missão do Espiritismo, tanto quanto o ministério do cristianismo primitivo, não será destruir as escolas de fé até agora existentes. Então, o papel do Espiritismo não é rivalizar com outras religiões, não é patrocinar a destruição de outros conceitos religiosos, não é estabelecer polêmicas religiosas, não é estabelecer disputas teológicas, não é estabelecer disputas por prestígio, por número de adeptos. Não é essa a missão do Espiritismo. Assim como Jesus disse: eu não vim destruir a lei, o Espiritismo também diz: eu não vim destruir as outras religiões. A doutrina dos Espíritos, na verdade, Emmanuel que continua nos ensinando, apoia os princípios superiores de todos os sistemas religiosos. Então, nós temos a religião, por exemplo, cristã, nós temos a religião judaica, nós temos a religião muçulmana, nós temos o hinduísmo,
Enfim, são tantos e tantos sistemas, né, de fé, escolas religiosas, religiões terrenas. Então, a doutrina espírita, na verdade, ela apoia os princípios superiores de todos esses sistemas religiosos. De formas que nós não devemos criticar religião nenhuma. E devemos acolher a todos aqueles que, mesmo se mantendo, vamos dizer assim, fiéis às suas doutrinas, às suas religiões, muitas vezes vêm à casa espírita em busca de um consolo, de ouvir uma palavra, de tomar um passe, de ter uma orientação. Nós devemos abrir o nosso coração e acolhê-los da melhor forma possível. O Espiritismo não faz acepção religiosa, nem condena religião alguma. Pelo contrário, qualquer pessoa de qualquer religião, se quiser vir somar conosco, sem perder o seu vínculo religioso com a sua crença, ele é plenamente aceito a sua contribuição. A doutrina espírita, nos diz Emmanuel, em outro livro, no Portal da Luz, a doutrina espírita é aquele consolador prometido às criaturas pelo Divino Mestre, consagrado a explicar-lhes em momento oportuno as verdades eternas. O Jesus nos prometeu um consolador antes do seu retorno à vida espiritual, lá no Evangelho de João. Ele disse que enviaria um consolador que viria na época predita para relembrar tudo o que ele havia dito, para consolar, né, a todos nós. Então, a doutrina espírita é esse consolador que veio na época oportuna, destinado a explicar-nos verdades espirituais que não foram possíveis ter maior esclarecimento, por exemplo, na época de Jesus, porque a humanidade, o avanço cultural da época não permitia ainda. Na verdade, o Espiritismo, segundo Emmanuel, é uma chave de luz para os ensinamentos do Cristo. Explica o Evangelho não como um tratado de regras disciplinares, nascidas do capricho humano. Então, aqui Emmanuel discorrendo sobre o Espiritismo, que ele é uma chave de luz, para que a gente possa entender melhor os ensinamentos do Cristo ali, colocados pelos quatro evangelistas, e também pelas cartas de Paulo, cartas de Tiago, de João, por outros livros do Novo Testamento, por exemplo, o Atos dos Apóstolos, né? Então, é uma chave de luz. Com ele é possível que a gente entenda melhor o Evangelho. Mas o Evangelho não deve ser encarado por nós como um tratado de disciplina apenas religiosa, né? Faça isso, não faça aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não deve ser entendido dessa forma. O Evangelho deve ser entendido como a salvadora mensagem de fraternidade e alegria, comunhão e entendimento, abrangendo as leis mais simples da vida. Esse é o entendimento que o Espiritismo nos traz. Aparece-nos, então, com esse entendimento que o Espiritismo Consolador nos traz, aparece-nos, então, Jesus em maior extensão de sua glória. Não mais como um varão de angústia, crucificado numa cruz, né? Insinuando a necessidade de amarguras e lágrimas, né? De penitências vãs. Não, Jesus, para nós espíritas, ele aparece a nós, ele se mostra a nós, ao nosso entendimento, na altura do herói da bondade e do amor, educando-nos para a felicidade integral, entre o serviço e a compreensão, entre a boa vontade e o júbilo de viver. É o da fala de Emmanuel no livro. Então, para nós, Jesus não é o Jesus morto, pregado numa cruz, insinuando que os cristãos devem fazer penitências, colocar cilícios, sacrificar o próprio corpo, martirizar a própria carne. Não, Jesus é o herói da bondade e do amor, educando-nos para a verdadeira felicidade, que deve surgir para todos nós, em meio ao serviço e à compreensão da sua vontade,
entre a boa vontade e a alegria de viver, que deve ser marcante no coração de todo cristão. Temos assim, segundo Emmanuel, também no livro Portal da Luz, temos assim na doutrina espírita a religião da sabedoria e do amor, vigente em quaisquer plagas do universo, a estabelecer o nosso reencontro com o Evangelho de Jesus. Então, aqui reportamos-nos ao que dissemos de início, que a religião de Jesus é a religião do amor. Então, a doutrina espírita é a religião do amor, mas é a religião também da sabedoria. Porque o Espírito da verdade, nos ensinou que, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, Jesus. Instruí-vos, eis o segundo, Allan Kardec e as obras kardecianas. Então, essa é uma religião vigente, quer dizer, ela tem vigência não só aqui na Terra, mas ela é vigente em quaisquer plagas do universo. Porque o que ela nos traz são leis universais, leis de Deus, que elas não são vigentes apenas aqui na Terra. São leis universais, presentes em toda a criação. Esse ensinamento do Consolador, da doutrina espírita, vem estabelecer o nosso reencontro com o Evangelho de Jesus. Por que reencontro? Porque nós falamos há pouco dos desvios de rumo da religião. E muitos de nós, espíritas, estávamos presentes nesses desvios quando ocupávamos cargos mandatários das religiões tradicionais, com grande poder, às vezes, político sobre as massas, e que hoje resgatamos muitas vezes, com muito sofrimento, os erros praticados nessa época. E encontramos na doutrina espírita essa possibilidade de nos reencontrar com a essência do Evangelho de Jesus. Ou seja, nos reencontrarmos com a religião do amor. Os que nos ouvem, porém, poderão estar pensando assim, mas o Espiritismo, pelo que eu conheço, não é só de pessoas perfeitas. Ou acontecem muitos erros no meio espírita. E a gente concorda plenamente que existe. Então, precisamos aí fazer uma diferença. Porque o Espiritismo, a doutrina espírita, é a religião da sabedoria e do amor. É algo superior. São as leis sublimes, né? Leis do cosmos. Mas o movimento espírita é também humano. Pertence aos homens. Está em evolução e está marcado muitas vezes pelas falhas, pelos erros, às vezes lamentáveis, de nós espíritas. Então é preciso que a gente tenha em mente essa distinção. Doutrina espírita é uma coisa, movimento espírita é outra. A doutrina é pura, é o cristianismo do Cristo de novo entre nós. A religião do amor é estabelecer o nosso reencontro com Jesus. Mas o movimento espírita é o movimento da Terra ainda, sujeito à evolução, sujeito aos erros. Por isso, a gente, na doutrina espírita, sempre está aconselhando as pessoas a seguirem o Espiritismo, a seguirem a doutrina espírita e não seguirem os espíritas. Porque os espíritos são criaturas humanas, falíveis, sujeitas a erros. Encontrando, pois, no Espiritismo a boa nova renascente, conforme fica claro, né? Nós estamos na época do Consolador, a época da boa nova renascente, da renascença do cristianismo primitivo, da religião de Jesus. Estamos nesta época. Apesar do nosso movimento ser, como eu disse, ainda eivado de muitos erros, de muitas falhas, mas a doutrina não é. Convençamos-nos de que as nossas casas doutrinárias devem ser lares de assistência gratuita ao povo
que em todos os tempos é a verdadeira família de Cristo. Então, se a doutrina espírita estabelece a revescência do cristianismo, as nossas casas espíritas, apesar das nossas deficiências enquanto dirigentes espíritas, precisam ser lares de assistência gratuita ao povo, em que jamais os bens espirituais do consolo, da esperança, do passe, da oração, possa ser cobrado ou receber qualquer tipo de pagamento. Os lares espíritas devem ser lares de assistência gratuita ao povo, em que a verdadeira família de Jesus encontra arrimo e esperança. Evitemos converter os templos espíritas em museus do Evangelho, ou seja, peças de museu em pedestais ou em prateleiras belas para se ver, mas sem uso. É preciso que nós, espíritas, constituamos dentro das nossas casas espíritas escolas de fé raciocinada, e que sejam essas escolas de fé povoadas de almas ardentes, quer dizer, almas apaixonadas pelo serviço desinteressado em favor do próximo, em favor da humanidade. A fim de que, meus irmãos, possamos sustar, quer dizer, possamos diminuir as explosões do desespero subversivo e as epidemias de descrença que ainda hoje lavram, quer dizer, se alastram na terra com a sanha, ou seja, com a fúria do incêndio destruidor. As nossas casas de fé precisam ser povoadas por almas apaixonadas pelo serviço, pela humanidade, pelos mais sofridos, pelos mais deserdados do mundo, para que nós consigamos sustar um pouco essas explosões de desesperos, essas epidemias de descrença que as pessoas muitas vezes dizem não acreditarem mais nada e muitas vezes derrapam para o suicídio, né? Por exemplo, para que nós possamos evitar tudo isso. Nós trouxemos uma palavra do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes através do médium Divaldo Pereira Franco, e se referindo à missão do Espiritismo e dos Espíritas na atualidade, ele nos diz assim: o Espiritismo é Jesus que volta, de braços abertos, descrucificado, ressurreto, quer dizer, vivo, cantando a sinfonia gloriosa da solidariedade. É uma fala muito bela do Dr. Bezerra, que merece, assim, a nossa meditação e a nossa reflexão. E notem, os irmãos, que nós iniciamos falando da religião de Jesus e estamos terminando falando da doutrina espírita. Esclarecemos, porém, que não é nossa finalidade aqui fazer proselitismo, ou não nos move pretensões de hegemonias religiosas injustificáveis, pois, como dissemos, consideramos todas as religiões caminhos para Deus, bênçãos de Deus para a humanidade. Mas nós estamos apenas querendo reafirmar que a doutrina espírita trabalha no sentido da revivescência do cristianismo primitivo de Jesus. Façamos uma pequena comparação entre o que foi dito lá quando falamos de Tiago, quando falamos da essência do cristianismo, logo no início da nossa fala. Que disse lá Tiago? A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Visitar os órfãos e as viúvas e guardar-se da corrupção do mundo. A prática do amor, né, meus irmãos? É a essência com que Tiago descreve o movimento cristão primitivo. Eles faziam isso, né, os primeiros apóstolos. Ora, e o que diz a doutrina espírita nos dias atuais? Fora da caridade não há salvação. E discorrendo sobre isso, o espírito de Paulo de Tarso, Paulo apóstolo, em Paris, no ano de 1860, mensagem essa registrada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15º, item 10, ele diz assim: nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como esta máxima de origem divina.
Então, a gente percebe que, e conclui que há uma absoluta coerência entre os labores primitivos dos discípulos do Mestre, praticantes da religião do amor, e as atividades dos espíritas cristãos da atualidade. Precisamos entender que o amor não basta ser cantado em prosa e verso, não pode se resumir a meras palavras, mas o amor precisa se mostrar para a humanidade em exemplos reais, palpáveis, de bondade, solidariedade, generosidade, humildade. Que nós, os espíritas cristãos, possamos ser fiéis, praticantes da religião do amor que Jesus nos ensinou. Muito obrigado.